Olá, amigos! Estamos aqui para falar da vida de alguém que eu admiro muito, Paulo de Tarso. Aliás, a nossa cidade tem o seu nome em sua homenagem. Por que Paulo de Tarso? Exemplo de realização, de testemunho, de vitórias, o campeão do Evangelho. Se hoje nós temos o Evangelho de Jesus em nossas mãos, é graças ao seu suor, às suas lágrimas, ao seu sangue. Alguém que soube levantar-se corajosamente das trevas do seu próprio orgulho, egoísmo, caprichos, enganos, em uma luta incessante, lutas árduas, testemunhos para seguir os passos do Mestre. Humberto Holden diz que se Jesus é a luz viva e imortal, Paulo de Tarso foi o homem que canalizou essa luz divina em leitos seguros e precisos que até hoje irrigam os 5 continentes. Em 1983, há quase 40 anos atrás, o mundo recebeu do plano espiritual superior uma verdadeira preciosidade, através das mãos generosas de Chico Xavier, o livro Paulo e Estevão. Emmanuel fala na introdução do livro da necessidade de nós, cristãos da atualidade, conhecermos a trajetória deste apóstolo e dos primeiros cristãos, para entendermos a nossa própria necessidade do trabalho incessante em busca da própria luz. Emmanuel comenta ainda na introdução do livro que todos nós, de alguma sorte, já recebemos a convocação direta do Cristo e que Paulo de Tarso foi muito mais do que um predestinado, ele foi um realizador. A diferença está na sua frase: Senhor, que queres que eu faça? E assim ele soube transpor os abismos que os separavam do Mestre. Neste livro, Emmanuel conta todos os segredos do coração deste grande apóstolo, a começar por sua ligação com 2 irmãos, espíritos afins que estariam ligados pela eternidade. Jesus e Paulo, apesar de contemporâneos, nunca se viram aos olhos carnais. Paulo, o tecelão, e Jesus, o carpinteiro. Vamos à história, que eu recomendo a leitura. Saulo de Tarso, seu nome de batismo, era um jovem, rico, culto, com um futuro promissor, de grande prestígio por sua austeridade, por sua reverência às leis de Moisés. A vida lhe sorria e ele aguardava um alto cargo no sinédrio como doutor da lei. Ele não havia se corrompido como os jovens de então, e se guardava para alguém muito especial, Abigail, aquela que era o resumo de tudo aquilo que ele esperava em uma mulher. Ela morava em Jope e, apesar de ser órfã e ter uma descendência obscura, ele a havia elegido como a sua futura esposa. Eles se amavam intensamente e todas as tardes ele recebia do seu coração o alívio para as asperezas da sua vida no sinédrio. Ela tinha um irmão e esse irmão havia sido escravizado pelos romanos. Ele havia sido condenado às galeras, ao remo daqueles navios antigos, e ela imensamente queria revê-lo. Saulo, então, se dispõe a buscá-lo com todos os recursos que lhe eram possíveis. Eles sonhavam com uma vida a 2, constituindo uma família. E Saulo, então, ouve falar de Jesus, do cristianismo nascente, e ele não conseguia entender como um Salvador poderia não ter salvado nem mesmo a si. E ele se dispõe então a conhecer a doutrina cristã. Ele se dirige à Casa do Caminho, como era conhecida a primeira igreja de Jerusalém, e ele então se prepara para a pregação naquela igreja.
Ao adentrar aquele local humilde, com os bancos toscos, lhe é oferecido o melhor lugar, e ele começa a olhar todas aquelas pessoas humildes, doentes, mulheres com as crianças no colo. Ele procura não fixar, pois seu olhar não estava acostumado àquilo. E ele começa a pensar como aquela doutrina poderia fazer sombra ao grande templo de Jerusalém. É quando adentram aquele salão Pedro, João, Tiago e Estevão, um jovem inflamado que falava com a alma, e ele começa então a discorrer. Abrindo o conhecido Evangelho de Mateus, ele lê: Ide, pregai as ovelhas perdidas de Israel. Ele começa a falar de uma forma entusiasta, e Paulo, emotivo como era, começa a se envolver naquela pregação e começa então a perceber o perigo que ela representava para as leis de Moisés, as contradições que haviam. E ali mesmo se levanta, querendo impor a sua ideia, a sua personalidade, as leis de Moisés, desfazer aquele engano. E Estevão, com o seu amor e a sua sabedoria, conseguem vencê-lo com grande humildade. E Saulo então diz: você sabe que o Sinédrio tem meios de fazê-lo, de desfazer todas essas ilusões. E ele responde: eu sei que o Sinédrio tem 1000 formas de me fazer sofrer, mas nunca de me fazer negar o amor por Jesus Cristo. Ele se sente mortalmente ofendido em seu orgulho e ali mesmo ele se dispõe a iniciar uma perseguição contra os cristãos, proibindo as pregações públicas, e ele mesmo abre uma peça acusatória contra Estevão, que é preso e condenado ao apedrejamento, à morte por apedrejamento. Estevão foi o primeiro mártir depois de Jesus, cristão depois de Jesus. E naquele dia ele mesmo preside aquela barbárie, recebendo as capas de todos os sacerdotes das localidades, munidos de pedras. Estevão é amarrado ao tronco do suplício e as pedradas se iniciam, abrindo sulcos profundos em suas costas, em suas pernas, em seus braços. E no auge do sofrimento, Estevão sente mãos angelicais lhe transmitindo alívio e paz, e o cântico dos anjos celestes aos mártires cristãos. Ele começa a ouvir e é recebido no plano espiritual. Saulo, que acompanhava tudo aquilo, ao perceber tamanha paz, não consegue compreender dentro dos seus pontos de vista tamanho êxtase espiritual e paz. Nesse momento, Abigail entra em cena, pois era o momento em que ele iria apresentá-la como futura esposa para a sociedade de então. Para ele, aquele era o primeiro triunfo, a primeira vitória pública diante da defesa das leis de Moisés. Abigail, sensível, não quis participar de tudo isso e pediu para que entrasse somente no final, quando tudo havia sido consumado. Mas ao olhar aquele jovem preso naquele tronco de suplício, ensanguentado, ela dá um grito: Saulo é meu irmão. Saulo, me concede o último momento junto ao meu irmão. Saulo concede, não por bondade, mas porque ele acreditava que aquilo não era real. Deus não poderia fazer aquilo com ele. E ele então pede para que a vítima seja transportada em uma sala contígua. E aquele momento que ficaria eternamente gravado em seu coração. Abigail, com o seu irmão Gesiel, que depois de batizado se chamou Estevão, no colo, e ele petrificado em um canto da sala, assistindo a tudo aquilo. Estevão diz a Abigail que o Salvador havia já vindo, que aquele Salvador que eles esperavam tanto pelas profecias de Isaías era Jesus. E a Abigail fala para ele: Gesiel, Paulo é meu noivo, aquele a quem
eu o escolhi para ser o meu companheiro. E Gesiel diz então: eu tenho certeza que Paulo é uma pessoa boa. Ele só não conhece a verdade. Abençoa a união dos dois e morre no colo de Abigail. Naquele momento mesmo, Saulo se dirige a Abigail dizendo: está tudo consumado e tudo terminado entre nós. Abigail, duplamente ferida, não sabe como agir, mas Saulo diz: eu me sinto imensamente constrangido com essa situação. E ela diz: jamais serei motivo para seu constrangimento. Voltarei para Jope agora mesmo e ninguém nunca saberá deste fato. E assim o fez. Saulo passa a perseguir os cristãos como um objetivo único da sua existência. Impede as pregações, prende os cristãos mais humildes, confisca seus bens, torturas. Ele se dedica a isso porque naquele seu pensamento Jesus era o grande causador da sua desdita. Mas depois de alguns meses ele reconhece que jamais outra pessoa substituiria a Abigail em seu coração e ele decide revê-la, pedir perdão de joelhos se preciso fosse, para que ela retorne ao seu convívio. E naquele momento, na estrada de Jope, com o coração descompassado, ele imagina esse reencontro. Mas, grande decepção, ele acaba encontrando Abigail doente, tuberculosa, pior, cristã. Ela havia se convertido ao cristianismo. E Saulo, tão acostumado a todos os seus caprichos, serem realizados, ele não se conforma com aquela situação. Ele pensa que iria contratar os melhores médicos e os melhores tratamentos e que Abigail ficaria boa e ele teria tempo para convencê-la do engano que era o cristianismo. Mas a ironia do destino. No dia seguinte, ele é chamado para ver Abigail morrer em seus braços, cristã. Com a cabeça perturbada, confusa, ele passa então a usar todos os recursos possíveis para descobrir quem havia convertido Abigail ao cristianismo. E para isso, ele tortura um jovem camponês e descobre o nome: Ananias. Ananias havia convertido Abigail ao cristianismo e estava agora em Damasco. E em sua vingança, ele resolve ir a Damasco e é munido de todas as cartas para prender ou matar qualquer pessoa. Seu cérebro fervilhava e durante toda a viagem a camelo, ele pensava em sua vida, aonde a paz que ele jamais havia sentido e que ele tinha visualizado nos olhos de Estevão no momento final. Como explicar essa ironia do destino? Profundas reflexões tomavam conta do seu coração durante toda a viagem. E apesar dos companheiros de viagem lhe avisassem, que a cidade de Damasco estava próxima, ele estava muito distante. Foi quando luzes diferentes rasgaram o céu como uma cortina e toda aquela luz o fez desequilibrar e ele cai nas areias ardentes do deserto. E é então que aquela visão se dilata ao infinito e ele vê uma figura majestosa de um homem com a túnica feita de pontos de luz, cabelos aos ombros, olhar magnético, uma fisionomia cheia de ternura e de amor, como que descendo do céu ao seu encontro. Ele, trêmulo, pergunta: quem sois vós, Senhor?
E a resposta: eu sou Jesus. Viu-se naquele momento o orgulhoso doutor da lei se curvar em pranto convulsivo nas areias do deserto. Os cristãos estavam certos. Jesus era o Salvador. O seu orgulho o cegara. E naquele instante, ele, em pranto convulsivo, lavando a sua alma, vê ruir todos os seus princípios, tudo aquilo que o norteava até então, e dominado por um sentimento de veneração por aquele que havia descido dos céus ao seu encontro, ele faz a sua profissão de fé: Senhor, que queres que eu faça? E com coragem, ele vai à frente sem olhar para trás. Ele luta diariamente, incessantemente, na construção da sua própria luz, em vencer a si mesmo. Toda a sua jornada como campeão do Evangelho é a sua jornada interna, em busca da luz interior. E Saulo soube transpor todos esses abismos que o separavam do Cristo. Aquela visão, no entanto, o cegara. O cegara talvez para deixar gravado para sempre em sua memória espiritual a visão do Mestre. Cego, adentra a cidade e aguarda durante 3 dias aquilo que Jesus havia lhe reservado. E o mesmo Ananias, aquele a quem ele iria perseguir, por uma visão espiritual, chega até ele para devolver-lhe a vista. Ali mesmo ele se intera de toda a doutrina cristã através de Ananias. Ele solicita, que possa copiar todos os escritos que Ananias possuía, e assim Saulo de Tarso inicia uma nova fase da sua vida. Resoluto, corajoso, não ficou chorando por seus enganos, por suas desditas, por suas perdas, mas ele prossegue em frente e muitos desafios irão ainda se constituir em sua vida. Nós iremos retornar então na próxima semana, na continuação dessa grande vida que nos traz tanta inspiração e exemplos para a nossa jornada.